Deus no Brasil. Por isso, querido, não deixe de fazer aquilo que eu sempre gosto de falar. Me ajude a semear a palavra de Deus. E hoje Deus tem algo para mim e para você. Eu não sei se você já parou um pouquinho para ler a Epístola de João, capítulo 4, gente. Epístola de João, capítulo 4, o verso 9 e 10. Olha o que fala aqui antes da gente entrar naquilo que Deus realmente colocou no meu coração. Diz o seguinte: nisto, palavra de Deus, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, aleluia, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Palavra do Senhor. Nisso ainda, continuo dizendo, nisto, melhor dizendo, consiste o amor. Não em que nós, olha bem, tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, uma palavra que me chama a atenção, porque eu preciso falar algo para você sobre a propiciação pelos seus, nossos pecados. Eu não sei se você já teve essa alegria de ler, de mergulhar na palavra do Senhor e começar a entender que a palavra propiciação, que está lá em 1 João capítulo 2:2, em 1 João capítulo 4, verso 10, aparece apenas na palavra, no Novo Testamento, 2 vezes. Em outras palavras, gente, ainda sobre propiciação, descrevem a salvação, fala em termos, por exemplo, do pecado, perdão, ou do pecador, redenção ou remissão. Mas a propiciação aborda algo que eu preciso hoje discorrer com você. Ela aborda principalmente o problema do pecado em relação a Deus. Começou a entender aí? Quero falar algo sobre isso para que você entenda porque eu e você precisamos, gente, ser salvos. Eu e você precisamos ser salvos. E não tinha outra forma, não houve outra maneira a não ser o sangue de alguém, e esse alguém tem nome, aleluia. Um sangue de alguém inocente, e esse alguém tem nome, chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Avisa lá, compartilha, porque vou ser breve, mas é tão rica essa palavra que ela está ardendo no meu coração, e hoje é o dia de nós aprendermos junto. Vamos lá, glória a Deus. Querido pastor Amarildo, Deus abençoe, como sempre, um homem de Deus, pessoa de Deus, que Deus te abençoe. Deixa aí, ó, meu abraço a você, pastora Silvana, né, sua filha, um milagre de Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e desejo mesmo, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Queridos, vamos lá, vamos juntos aqui, mergulhar um pouquinho nesta palavra. Pois bem, literalmente, a ideia aqui da propiciação, gente, é de aplacar, acalmar a ira de Deus. Olha bem, e esta palavra nos dá motivo para frisar alguns aspectos, querido, importante, porque tem tudo a ver com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Agora, pensa um pouquinho, ira de Deus, meu Jesus, a ira de Deus. Aqui fala sobre isso, mas se você parar para pensar junto comigo, aqui fala sobre o amor, mas também fala sobre a ira de Deus. O mesmo livro que fala sobre propiciação, querido, afirma que Deus é amor. 1 João capítulo 4 e verso 7. Agora, infelizmente eu tenho que dizer algo aqui. Há uma imagem aí distorcida sobre o amor de Deus. Sim. Por que eu falo isso? Porque uma imagem distorcida do amor de Deus tem prejudicado o nosso entendimento em relação à salvação. Por que eu estou dizendo isso? Simples. Pensa um pouquinho comigo. Muitas pessoas hoje, não é todas, mas muitas pessoas hoje acreditam na bondade de Deus, mas não na severidade em relação
a que Deus pode aplicar, como está lá em Romanos 11, 22. Acreditam, não são todos, mas muitas pessoas ainda acreditam, né? Acreditam, olha bem o que eu vou falar, acreditam na vida eterna, vou repetir, não são todas, infelizmente, mas muitas pessoas acreditam na vida eterna, mas não acreditam no castigo eterno. Meu Deus, olha bem o que eu estou dizendo para você hoje aí. Muitas pessoas acreditam no quê? Na vida eterna, mas não acreditam no castigo eterno. Então anote, depois corra lá, porque eu vou ser um pouco mais didático, porém, anote Mateus capítulo 25, verso 46. Vou repetir, Mateus 25, 46. A Bíblia, meu querido, claramente afirma que o nosso Deus, que nos ama, graças a Deus que o nosso Deus nos ama, mas Ele exige um sacrifício para acalmar a sua ira. As ideias de amor e ira, vou repetir, as ideias de amor e ira são reunidas no mesmo versículo quando João afirma, preste bem atenção, nisto consiste o amor. Não em que temos amado a Deus, mas que Ele, Deus, nos amou, enviou quem? Seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, como propiciação pelos nossos pecados. Agora, no Evangelho segundo João, o mesmo capítulo que afirma o amor sem limite de Deus, como está lá em João capítulo 3 e o verso 16, nos lembra da separação que haverá entre os fiéis e os rebeldes. Por isso quem crer no Filho Jesus Cristo tem a vida eterna. O que todavia se mantém, rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, gente, e o verso 36. O verbo aqui, pegando a tradução original do grego, o verbo aqui, permanecer, usado aqui, gente, esclarece algo importante para mim e para você. Esclarece a natureza da ira de Deus, meu Jesus. E eu vou dizer algo a você. Não é aquela explosão, meus queridos, de raiva. Não. Que às vezes domina o ser humano, as pessoas nessa terra. A ira de Deus aqui, ela é constante. Vou repetir. A ira de Deus aqui é constante. Pois vem, meu querido, do caráter justo dele. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus é um juiz justo. Se ele aplica algo, ele aplica porque ele é um Deus de justiça. Ele sempre odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele sempre odeia o pecado, mas ama o pecador. Aleluia. Eu quero que você guarde isso. Sempre Deus detesta a iniquidade. E a ira dele, de Deus, sempre permanece sobre os rebeldes. Para isso, está escrito lá em Romanos 1,18. A ira de Deus não vai e vem por capricho divino, meu querido. Mas é a consequência do quê? Da sua desobediência. E eu vou dizer mais. Qualquer conceito, vou repetir, qualquer conceito do amor que exclui o castigo, que exclui, olha bem que eu vou falar, preste bem atenção, que exclui o castigo e a justiça, apresenta aí uma doutrina pervertida sobre Deus. Te lembra alguma coisa? Aleluia! Aí, querido, quando você começa, como eu gosto de falar, fazer uma pequena exegese,
cavar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. A palavra, por exemplo, sobre propiciatório, lá no Velho Testamento, vem de uma outra língua e dá a ideia que ela representa ilustra, né? Vamos dizer assim, ilustra bem um aspecto da propiciação. Como, por exemplo, vou dizer aqui, o propiciatório, para quem não sabe, era uma tampa da Arca da Aliança. Olha só que coisa interessante. O lugar onde o sumo sacerdote chegava anualmente com o sangue do sacrifício feito pelos pecados do povo. Mas neste lugar aí, homens, que tipo de homem? Homens ímpios. Eles foram, de fato, reconciliados com Deus Santo por meio do sangue. Mas, gente, mas o sacrifício, eita Deus, mas os sacrifícios e os sacerdotes do Velho Testamento foram tipos imperfeitos de Jesus. Precisava, então, que de fato acontecesse algo que Deus, que é o Deus de justiça, aceitasse de uma única vez e lhe desse a mim e a você o direito, de fato, de ter os nossos pecados perdoados. E, claro, eu tenho que falar isso, e ter sempre a sua, minha, ainda neste momento, porque há de ser um dia que esse advogado que está aí sempre entrando em ação, porque em algum momento eu e você falhamos, erramos, e feio, e aí o acusador entra em ação, aí vem Jesus Cristo, que tomou o meu e teu lugar, derramando sangue inocente, purificando-nos de todo pecado. Ele entra em ação, e quando ele entra em ação, o inimigo da sua alma nada pode fazer. Por isso que eu tenho que confessar, por isso que eu tenho que admitir, por isso que eu tenho que falar: Jesus, me perdoe de qualquer que seja um pensamento que não lhe agradou, a minha atitude, a minha fala, o meu caminhar, o meu andar, porque estamos sujeitos, queridos, a errar, a pecar. E digo mais, olha que coisa interessante, o sacrifício que aqui foi relatado pelo sacerdote, sim, foram tipos imperfeitos de Jesus, mas, segundo a palavra, ele, Deus, uniu os papéis de sumo sacerdote e sacrifício quando morreu pelos nossos pecados, como está escrito, anote lá em Hebreus capítulo 8, eita Deus, o verso 3, Hebreus capítulo 9, anote, verso 11 ao 12, ele quem? Jesus Cristo agora, ele é a nossa paz, por causa de Jesus Cristo temos a paz com Deus, ele quem? Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus, mediante a cruz, como está em Efésios capítulo 2, e o verso 14 e o verso 16, aí vem a justiça de Deus para a gente fechar, a propiciação, querido, de Jesus, ele enfatiza ali a justiça de Deus, ele, quem? Jesus, não pode aceitar o pecado. Qualquer solução ao problema do pecado, sim, qualquer solução ao problema do pecado, que não, querido, respondesse à realidade da sua ira, negaria seu próprio caráter justo. Consegue entender aí? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é santo, 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 ele é justo, e a justiça dele, querido, exige a penalidade apropriada pelo pecado. O salário do pecado é a morte, segundo a palavra. Romanos capítulo 6, 23, anote aí, quando Jesus, quem? Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, quando Jesus apresentou seu próprio sangue, meu Deus, aleluia, como oferta, gente, pelo pecado, ele aplacou a ira de Deus. Você consegue entender por que você hoje tem uma escolha a fazer? Eu tenho uma escolha, e a minha escolha não é outra, é aceitar ele, quem? Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador da minha alma. O sangue dele, de quem? De Jesus Cristo, me purifica e pode te purificar de todos, eu vou repetir, gente, de
todos os pecados. Então, quando Jesus aqui apresentou seu próprio sangue como oferta pelo pecado, ele, Jesus Cristo, aplacou a ira de Deus. Ele pagou, segundo a palavra, um alto preço. A dívida não foi simplesmente esquecida. Anote aí. Ela foi paga pelo Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E esta citação, esta verdade, aqui apresentada no riquíssimo texto, como está lá em Romanos capítulo 3, gente, eu quero ler 3 e o verso 26 diz o seguinte: para ele mesmo, eita Deus, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em quem que eu tenho que ter fé agora? Em Jesus. Meu Deus! Por isso que eu gosto de João capítulo 3 e o verso 16. Como? João 3, verso 16. Gente, ali fala sobre o amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta sem negar a justiça. No ato sacrificial de Jesus, Deus Pai nos regenerou, glória a Deus, para uma viva esperança, mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, aleluia! Nos resgatando pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É só você correr e anotar 1 Pedro, o capítulo 1, verso 3, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Agora, querido, imagina do que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que hoje diz, para mim, para você, para todos nós: eita, ele é o meu, o seu, o nosso advogado. Ele está pronto para advogar tudo aquilo que até o dia de hoje lhe acusava. Que o inimigo tinha como chegar e dizer algo, porque ele tinha na mão algo que você fez, que você falou, que você realizou. E agora Jesus entra em ação, porque em 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 1, 2, ali você encontra um advogado e a propiciação. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Porque nesse capítulo de 1ª Epístola, olha, de João, capítulo 2, verso 1 e 2, apresenta ali Jesus em relação ao cristão. Como os redimidos de Deus como redimidos de Deus, devemos fazer tudo para evitar o quê? Pecado. Pecado em nossas vidas. Então João escreveu aqui para nos incentivar a não pecar. Mas, por exemplo, se você, nós, como cristãos, servos de Deus, pecar, e aí? Bom, agora você pode pensar: errei demais, pequei demais, estou perdido. Calma, aqui tem uma resposta para mim e para você. Não, meu querido. Ainda, graças a Deus, que o dia de hoje, como é o dia de hoje, não é o ontem, também não é amanhã, é o dia de hoje, ainda para mim, para todos nós. Sim, querido, há esperança, aleluia. Ainda resta uma esperança, porque temos um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele, Jesus Cristo, como advogado, nos defendendo. Ele, Jesus, pagou e paga sim. Pô, vou ter que colocar assim: paga sim, querido. Sim, pagou e paga sim, aleluia. Um alto preço do meu, do seu, dos nossos pecados. Para quê? Para nos reconciliar com Deus Pai, para que eu e você possam usufruir destas grandes bênçãos em Cristo. Aí agora eu vou fechar dizendo para você hoje: você precisa praticar o que eu vou dizer, você precisa seguir essas pegadas de Cristo aqui. Devemos, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, andar como Ele andou. Andar assim como Ele andou. 1ª Epístola de João, capítulo 2 e verso 6. Aí vem a pergunta: como é que você tem andado? Como é que você tem administrado a tua vida? Sabe por que está dando tudo errado? Sabe por que as coisas continuam
tudo como, sabe, dias sombrios, de tristeza, de angústia. Porque você não estava, eu vou dizer assim, porque você não estava andando como Cristo andou. Procure andar como Ele andou. Procure falar como Ele falaria. Procure tratar o seu próximo, seus irmãos, sua família, como Ele trataria. Por quê? Porque Deus é amor. Não adianta dizer que ama, mas não pratica. Não adianta dizer que você tem um afeto, que você tem carinho, mas na verdade o testemunho está te denunciando, porque não é um testemunho verdadeiro. Ser cristão, querido, é andar como Ele andou, é amar como Ele te ama, me ama e nos ama. Que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, tudo que eu falei até aqui, você possa colocar em prática. Possa agora tomar a maior e melhor decisão da sua vida, aceitando este Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, como seu único e suficiente Salvador, mas principalmente a partir de hoje, mergulhar como nunca na palavra e andar como Cristo andou. Glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. E a você que um dia queira me conhecer, queira estar conosco cultuando a Deus. Querido, é tão fácil que você nem imagina. Nós estamos logo ali na Vila Holanda, aqui em Osasco, na Igreja de Deus no Brasil. Uma igreja, graças a Deus, que já tem aí seus 137 anos de fundação. Já está em 187 países. E Deus me colocou lá, estou apoiando, ajudando, cooperando. Até mesmo nós temos lá ainda, graças a Deus, também falando, orando, ministrando, nos abençoando, pastor e hoje bispo Luiz Mendes da Silva. Ele iniciou o trabalho aqui. Hoje o pastor titular é o pastor Jonas, com ele lá também pastor Josué Mendes, pastor Fernando, sua esposa pastora Débora, evangelista irmão Antônio, comigo a minha esposa bispa Noemi também está lá. Amada igreja, uma igreja já idônea, madura, pronta para orar, te abençoar, te receber, meu querido, com aquele abraço de Deus. Por isso eu vou até deixar o endereço aí, para que um dia Deus prepare e você esteja conosco, ou numa quarta-feira, às 19h30, ou nos domingos, às 18 horas. Seja mais que bem-vindo, porque o Espírito de Deus já te aguarda lá. Assim que Deus permitir, você esteja lá, mas esteja mesmo lá conosco, amém? Querido, como de costume, aquele abraço do Espírito Santo. Eita Deus! Um beijo no seu coração, e eu vou dizer algo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E digo mais: agindo Deus, quem o impedirá? Eu vou responder: ninguém. Aleluia! Deus te abençoe, tenha um bom dia, graça e paz a todos que vão me ver agora na parte da manhã, parte da tarde, à noite tem gente até de madrugada. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom!